Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia para apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Cajazeiras. Hoje, dia 23 de julho de 2020. Estamos aí concluindo, né, quase no final do mês. E aí, a gente tem recebido várias mensagens no Instagram da Secretaria, no meu Instagram pessoal, no nosso WhatsApp, fazendo algumas solicitações para que a gente possa estar apresentando algumas informações, agregando conhecimento, né, para todos vocês. E uma pessoa entrou no meu WhatsApp e pediu para a gente fazer um esclarecimento a respeito com relação às vacinas. Boa noite, Kéa. Então, assim, como é que está o andamento, o que é que tem de novo? Tem país que já está fazendo aquisição, enfim, como é que está esse processo? Então, como é que está no Brasil? Então, as vacinas, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, é de competência do Ministério da Saúde a sua aquisição. Então, que compete ao Ministério da Saúde fazer essa compra, é o Ministério que tem esse recurso para fazer a aquisição. Os municípios e os estados não recebem recursos para fazer a aquisição de vacinas, tá certo? Então, a responsabilidade é do Ministério da Saúde, envia para o Estado, e o Estado, em seguida, distribui para todos os municípios, onde a nossa competência é de vacinar, de captar as pessoas, né, de disponibilizar a vacina em boas condições, tá certo? Então, assim, no dia 21, antes de ontem, a primeira dose da vacina contra o coronavírus que está sendo testada, foi testada em São Paulo. Está sendo testada em São Paulo. Foi aplicada na manhã do dia 21, então antes de ontem, em uma médica do Hospital das Clínicas. E esta é a terceira fase da pesquisa e ela serve para testar a eficácia e a segurança dessa vacina. Então, ao todo, no Brasil, serão 9.000 voluntários que vão receber essa dose, de 6 estados brasileiros. Boa noite, Maria. Amém. Então, quais são os estados que vão receber? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. Esses 9.000 voluntários, eles serão monitorados durante 3 meses por um corpo científico. Essas pessoas que vão estar avaliando após a aplicação dessa vacina. Então, entre os voluntários, metade vai receber 2 doses desse imunizante da vacina, ou seja, 4.500 pessoas. Boa noite, Jane. 4.500 pessoas vão receber 2 doses dessa vacina no intervalo de 14 dias. Então, toma uma dose e com 14 dias recebe a segunda dose. E o restante da população, os outros 4.500 voluntários, vão receber uma substância sem efeito, para que possa avaliar 4.500 que receberão a dose e 4.500 que não receberam. E quais foram os critérios para recrutar essas pessoas? Ser profissional de saúde, não ter sido infectado com Covid-19 e não estar grávida, no caso das mulheres. Então, os testes, eles são uma parceria do Instituto Butantan e da indústria farmacêutica chinesa Sinovac Life Science. São essa parceria desse Instituto brasileiro com esse Instituto da China, dessa indústria farmacêutica da China, que produziram essa vacina e está sendo testado no Brasil. Começou agora, dia 21, antes de ontem. Então, chegaram 20.000 doses em São Paulo, em um voo que partiu da China. Essas vacinas estão armazenadas todas no Instituto Butantan. E o Brasil vai realizar o teste em escala, que é a terceira fase da pesquisa, que se mostrou promissora nas suas 2 primeiras etapas. Nas 2 primeiras etapas, que foi a primeira e a segunda, foi bastante promissora, deu bons resultados. E agora nós já estamos na terceira fase da vacina. Os outros centros, no caso, os outros estados que eu falei para vocês aqui, eles vão começar a aplicar a vacina na próxima semana. Na próxima semana é que vai ter esse início dessa aplicação dessa vacina. O cronograma estipula que até sexta-feira, no caso até amanhã, algumas dezenas de voluntários já terão recebido essas doses e serão verificados o procedimento, se tem resultado positivo, se não, está sendo feita essa avaliação. Então, as pessoas que receberem a dose farão consultas regulares, haverá um contato telefônico regular para monitorar o estado de saúde dessas pessoas. Os voluntários, eles receberam um diáriozinho onde eles vão anotar, descrever as sensações, depois que eles receberam a dose, o que foi que eles sentiram, se apresentou algum sintoma, se teve alguma reação. Todos serão acompanhados durante um ano. Então, da vacina que a gente tem hoje de informação, no Brasil, essa terceira fase dessa vacina, que é em parceria do Instituto Butantan,
com essa indústria farmacêutica da China, a Sinovac Life Science, para ver como é que vai estar se comportando essa terceira fase, se realmente ela é segura e se tem eficácia, tá certo? Então, ontem, quando foi na nossa emissão do nosso boletim, apareceu 2 pessoas do bairro Nazaré Lopes e uma pessoa do bairro dos municípios. Então, assim, antigamente esse bairro era chamado realmente bairro dos municípios. Agora é bairro Nazaré Lopes. Então, onde ontem estava bairro dos municípios, lê-se bairro Nazaré Lopes. Então, ontem foram 3 casos no bairro Nazaré Lopes, tá certo? E uma correção também no boletim, que a rua Duque de Caxias estava como Esperança, é bairro Capoeiras, e a rua do Mozinho estava como Capoeiras, é bairro da Esperança, tá certo? Hoje, até hoje foram testadas em Cajazeiras 6.448 pessoas, tá certo? Então isso representa 10% da população de Cajazeiras que já foram testadas, seja por SWAB, seja por teste rápido, tá certo? Seja por sorologia. Então, hoje nós temos 20 casos no nosso município, 20 casos confirmados, 3 no bairro Belo Horizonte, todos 3 na Avenida Francisco Matias Rolim, todos 3 realizaram na unidade de referência e são da mesma residência, um do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Só um minuto. Ok. Bom, tivemos 2 casos no bairro Capoeiras, 2 do sexo feminino, todos 2 do sexo feminino, um foi testado na unidade de referência, outro no HUJB, se trata de um adolescente, um na rua João Vieira Carneiro e um na rua Monsenhor Sabino Coelho. Tivemos 2 casos nas casas populares, todos 2 do sexo masculino, todos 2 fizeram no HUJB o teste, um da rua Raimundo Leite Rolim e outro da rua Sérgio Mendes Figueiredo. Tivemos 5 casos no centro, 3 do sexo masculino, 2 do sexo feminino. Um fez no hospital regional, 2 na unidade de referência e 2 em laboratório particular. Um na Travessa Vidal de Negreiro, 2 na rua 4 de outubro, um na Siqueira Campos e um na Engenheiro Carlos Pires de Sá. Tivemos também um caso no Cristo Rei, do sexo feminino, o teste foi realizado no HUJB, da rua Sinfrônio Braga. Tivemos 3 casos no bairro da Esperança, 3 do sexo masculino, os 3 fizeram na unidade de referência, um na rua João de Souza Maciel e 2 na rua Aprígio Bezerra. Tivemos 1 no bairro Fátima Santos, do sexo masculino, na unidade de referência da rua Simval Dantas Cartacho. E tivemos 3 casos no sítio Maria, tivemos 20 casos hoje no geral. E os últimos 3 casos foi no sítio Marias Pretas, na zona rural, todos 3 do sexo masculino, na faixa etária de criança e adolescente, realizaram o exame todos 3 no HUJB. Então, como é que a gente fecha hoje o nosso boletim? Nós fechamos o nosso boletim hoje com 42 casos em análise. No HUJB só faz crianças e adolescentes, tá certo? Temos 116 pacientes monitorados. Temos 80 pacientes que estão descartados por SWAB. 5.347 casos descartados por teste rápido. Temos 1.021 pacientes confirmados. No entanto, nós temos 888 pacientes recuperados. Ou seja, de ontem para hoje, nós temos 28 pacientes que estão recuperados. Isso representa 87% dos casos. Então, hoje nós já atingimos uma das melhores taxas de recuperação. Nós já tínhamos atingido 85%, 80%, mas hoje a gente está com 87%, tá certo? As perguntas, se vocês deixarem para o final, fica melhor. Temos 97 pacientes em isolamento domiciliar e 8 internos. Ou seja, casos ativos hoje, em Cajazeiras, nós temos 105 casos. São esses os casos ativos. 97 em isolamento domiciliar, que devem estar em isolamento domiciliar, e 8 que estão internos. Na verdade, na ala Covid do Hospital Regional, com residência de Cajazeiras, nós temos 8 pacientes internados. 6 em enfermaria,
2 em UTI, 4 positivos e 4 que estão em análise. E no HUJB nós temos 3 pacientes, 2 que estão confirmados, 1 que está em análise e todos 3 do HUJB estão em enfermaria. E temos um paciente que está internado no hospital de Pombal, que está em UTI, mas está em análise, ainda não confirmou o trabalho. Que coisa boa, Cida. A higienização passou aí na sua rua. Esses meninos das endemias, do PEVA, juntamente com a parceria do SC Trans, do amigo João Vitor, Jacaré, né? Com o Dalton do carro de som, tem feito um excelente trabalho. De segunda a sexta, um excelente trabalho esses meninos têm feito. Fazendo a higienização de todos os bairros, né? De todas as ruas, inclusive das residências. Então, assim, a vocês, tiro aqui meu chapéu e agradeço enormemente pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E hoje a gente teve mais um óbito. Então, Cajazeiras fechou hoje com mais um óbito. Um homem de 73 anos, residente na rua Monsenhor Sabino Coelho. Ele era portador de hipertensão e era um paciente cardíaco. Então, essa taxa de óbitos de Cajazeiras está num percentual de 2,7%. Tá certo? Então, como é que está a taxa de ocupação geral do município de Cajazeiras em todos os equipamentos? No HUJB, na ala de pediatria, nós temos um leito clínico ocupado, temos 3 vagos e o leito de UTI vago. Dos leitos adultos do HUJB, nós temos 4 ocupados com pacientes de Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Souza e Uiraúna. E dos 5 de enfermaria, nós temos um ocupado com paciente de Cajazeiras. E 4 leitos vagos. Na UPA, no eixo amarelo, nós temos 3 ocupados com pacientes de Cajazeiras e 2 vagos. E no eixo vermelho, 1 ocupado e 1 vago. E no hospital regional, no leito de UTI, nós temos 9 ocupados e 1 vago. E de enfermaria, 6 ocupados e 1 vago. Então, como é que está a nossa taxa hoje de ocupação do município de Cajazeiras? De UTI, nós temos 14 leitos ocupados, então 77%. E de enfermaria, nós temos 11 leitos ocupados, 52%. Essa é a taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria na ala Covid nos hospitais e na UPA de Cajazeiras. Se pode passar no loteamento Zeneco, a higienização? Pode sim, Jane. A gente pode agendar, viu? Para passar a higienização por lá. Tá certo? Mais alguma pergunta? Teve, a equipe de higienização não compareceu à residência. Deve estar chegando ainda, Vilmar. Faça o seguinte, no Disque Dúvidas ou no Disque Denúncia, coloque, por favor, lá a reclamação para que a gente possa corrigir, tá certo? Obrigada, Adriana. Você é top. Da Helenils, porque se o teste rápido for IgG e IgM, dá pra saber, tá certo? Se for IgM, o M diz momento, tá na infecção no momento, se for IgG, já teve. Na Travessa São Pedro também, não é? Tá certo. Não, José Trajano, não é correto. Se o paciente tiver com 2, pelo menos no mínimo, 2 sintomas de gripe, ele já deve ser afastado durante 7 dias. No 8º dia, ele realiza o teste. Tá certo? Se der positivo, ele fica afastado mais 8 dias. Se não, ele volta a trabalhar normalmente. Não, o óbito não foi na Dr. Coelho. O óbito foi na Monsenhor Sabino Coelho, no bairro Capoeiras. Obrigada, Alisson. Onde é que vai ser o centro na Zona Norte? Vai ser próximo ao posto de saúde do Sol Nascente, Jefferson. É o lugar que a gente está pleiteando fazer. São 3 casos no sítio Marias Pretas, tá certo? Então, eu gostaria de encerrar com uma frase de Cecília Spalci, que diz assim: não maltrate ninguém, não ignore, nem humilhe, não se ache superior, nem se sinta a última bolacha do pacote. Porque nessa vida a gente nunca sabe o que o amanhã nos reserva. A gente nunca sabe de quem iremos precisar. Hoje você está por cima, amanhã pode não estar. Saiba plantar. Então, eu acho que essa gestão do prefeito Zé Aldemir tem feito isso. Plantado a boa semente, com bastante transparência, né? Com muita humildade também,
Estamos à disposição, ouvindo as sugestões, ouvindo as pessoas, fazendo uma construção juntos, né? População, poder público, sociedade, enfim. Então, eu queria encerrar aqui com um salmo, que eu sempre digo uma frase bíblica, que é o Salmo 103, versículo 3, que diz assim: desde o nascimento do sol até ao ocaso, ou seja, até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nos dê bastante discernimento e sabedoria nessa caminhada e que a gente possa, o mais rápido possível, conseguir disseminar a transmissão desse vírus no nosso município. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Nani, obrigada a todos pelos elogios, pelo incentivo. Estamos à disposição de todos vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.